Bom dia. Eu havia prometido que quando a gente voltasse a falar, iríamos falar sobre Alzheimer. Mas agora não dá para falar sobre Alzheimer não. O coronavírus é a bola da vez. Então vamos falar sobre ele. Vocês estão vendo falar muita coisa na internet, para lá e para cá. É muita coisa que é verdade. Realmente é um surto grave. É um vírus que não é tão letal assim, ele não mata demais. Mas qual o problema desse vírus? É que ele se espalha muito rápido. E o grande problema que você tem com ele é o idoso. Quanto mais idoso, mais chance de contrair a forma grave da doença. Ele é um vírus que ele ataca o sistema respiratório. Ele faz uma pneumonia viral. E normalmente essa pneumonia no raio-x você não vê. É preciso de tomografia para você poder ver essa pneumonia. E nós não temos tomógrafo em Alegre, mas temos um município com 30 mil habitantes. Guaçuí tem outro tanto de habitantes. O grande problema é que ele se espalha muito rápido, adoece muitas pessoas ao mesmo tempo. E nem todas, evidentemente, a maioria delas não vai contrair a forma grave. Mas aqueles que contraem a forma grave e que vão para a insuficiência respiratória, é preciso UTI, é preciso ficar entubado para poder salvar, para poder viver. E acontece que a gente não tem leito de UTI para toda a população que pode precisar disso. A Itália, por exemplo, já está recebendo aí não sei quantos mil respiradores de presente da China, porque não tem como botar mais gente no respirador. Na Itália já estão colocando gente não na UTI, já pararam, suspenderam todas as cirurgias e estão botando as pessoas dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque lá tem o respirador, por causa da anestesia. Então, é uma coisa que pode se tornar muito grave, mas tem como combater. Existem medidas. Não é hora de desespero, não é hora de correr, de acabar com comida em supermercado, nada disso, de acabar com álcool gel, não precisa de nada disso. Precisa de outras decisões. Essa do álcool gel, de lavar as mãos toda hora, de passar o álcool gel, isso é muito importante, claro que tem. Mas não precisa ir no supermercado, nas farmácias, comprar todo o estoque de álcool que tem, não. Pode-se sair para ir ao supermercado. O isolamento social, ficar dentro de casa, é a medida principal. Idoso, deixa esse idoso dentro de casa. Só saia aquele que realmente tem que trabalhar. Quando você tiver que ir ao supermercado, para comprar o gênero que você precisa, para passear em supermercado, ficar olhando o que tem, o que eu vou comprar agora, não. Sai de casa com a sua lista, compra e volta para casa. Se você tem que ir ao médico, se você tem que ir à farmácia, vá, compra e volta. Você não precisa ficar trancafiado, mas o quanto menos você sair, você dá chance de retardar a reprodução desse vírus, a propagação dele. Então o que a gente quer é o seguinte: o vírus não vai acabar. E doença virótica não tem tratamento. Como o vírus não vai acabar e doença virótica não tem tratamento, não adianta ficar. O que você trata na doença virótica é porque ela te quebra a defesa e dá chance de aparecer doença bacteriana. Por isso que muitas vezes você usa antibiótico. Por causa disso, prevenindo outras que podem chegar e acabar, já que aquele vírus sozinho não acaba. Então, o que a gente quer é retardar a propagação do vírus. Que ele não propague todo de uma vez, ele vai continuar durante um tempo, 4, 5 meses por aí, propagando, mas dando tempo da rede assistencial, da rede de saúde, atender as pessoas que forem necessárias. Então, não tem nada difícil, não tem nada de arrancar os cabelos pela cabeça e ficar. É grave? É sério? É uma pandemia? Pegou o mundo todo. E ainda vai propagar mais. No Brasil, está previsto que o pico disso, que é o número máximo de pessoas que vão ter esse vírus, vai ser dentro de 45 a 60 dias aproximadamente. Então imagine se já está assim com 60 dias, o que vai ser?
Mas se nós tivermos a disciplina desde agora, se nós nos educarmos desde agora e tomarmos essas providências de não sair, de lavar bem as mãos, não viver em aglomeração, cancelar a festa, tem um casamento, cancela a festa do casamento nesse período. Para que vai juntar 100, 200 pessoas naquilo ali? Pode custar muito caro essa aglomeração. Então, acaba com isso. Cinema. As academias muito frequentadas também devem parar as atividades, suspender ou diminuir, restringir o número de pessoas lá dentro. Falar, ó, você está vindo às 6 horas, você não pode vir, você tem que vir às 11. Tem que mostrar tudo isso. É essa consciência e essa disciplina que nós precisamos. Então, não sair de casa, sair só para aquilo que for realmente preciso. Quem tem que trabalhar, vem trabalhar. Podemos chegar ao ponto de ter que suspender o trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer. Todas essas medidas são medidas para ver se não chega nisso. O governador do estado já suspendeu as aulas a partir de segunda-feira. Suspendeu por 15 dias. Ele pegou as férias de junho e trouxe as férias para cá. Eu não sei se 15 dias resolve esse problema. Por quê? A criança, o adulto jovem, eles são chamados dos portadores assintomáticos. Nele, o que acontece com eles é uma gripe, parece um resfriado comum, que você não sabe se foi causado pelo vírus da influenza, porque nós estamos no período de gripe, ou se foi causado pelo coronavírus. Só que neles não tem nada. A criança vai ter uma tosse, a criança vai ter febre, mas ela vai melhorar. Você vai fazer o tratamento que normalmente você faz quando sua criança está gripada, seu filho está gripado, o adulto jovem vai dizer, não, é uma gripezinha e coisa e tal, e começa a frequentar e vai no lugar onde tem um idoso, vai visitar o avô, vai visitar a avó. Isso precisa cortar. Só pessoas sadias podem visitar esses idosos, porque os idosos formam a população mais frágil, são os que mais facilmente vão para a insuficiência respiratória, e a insuficiência respiratória é grave. Não são todos que vão para a insuficiência respiratória, são poucos os casos na realidade, só que os poucos que são, a mortalidade entre eles é muito alta, e isso pode ser evitado e deve ser evitado. Então não tem que ter isso. Nós não estamos frente a uma coisa que não existe domínio nenhum. Existe sim algumas tomadas algumas atitudes que nós podemos ter que resolvem tudo isso. O primeiro é isolamento social. Não vá para a rua, não faça aglomeração, não entre em festa, não vá para a festa. A CBF já suspendeu todas as competições esportivas no Brasil. Agora os campeonatos regionais, campeonato do Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, também vão ser suspensos. Ou os times teriam que jogar sem torcida, mas acontece que ali no time alguém teve um parente qualquer de um jogador, tá com coronavírus e coisa e tal. Então afasta, isola todo mundo. É o melhor que se tem a fazer. Agora, saia somente de casa para aquilo que for estritamente necessário. A gente gosta tanto de WhatsApp, né? Vamos para o WhatsApp, vamos conversar no WhatsApp, vamos bater papo no WhatsApp. Tudo isso com a intenção de retardar a propagação do vírus. É isso que nós devemos fazer. Não precisa ter medo, não precisa comprar qualquer remédio para gripe, sair tomando remédio para lá e para cá, nada disso. Se você está simplesmente com uma gripe levinha, eu estou um pouquinho de garganta arranhando, uma febre que eu tive, um mal-estar, fique em casa. Toma um remédio para febre, fique em casa durante 14 dias, porque durante 14 dias você propaga o vírus. Fique em casa. Mas eu tive febre e isso começou uma dor de cabeça muito forte, comecei com tosse e falta de ar, especialmente falta de ar. Aí é a hora de correr para o pronto-socorro. Se começar a ter falta de ar, tem que ir. Não tem que ir para o pronto-socorro por causa de uma gripezinha boba. Por quê? Aumenta a chance de outras pessoas pegarem isso. Só ir para o pronto-socorro no caso de uma gripe, ela não sara, e eu estou evoluindo com dor de cabeça, ou eu estou evoluindo com febre, e estou evoluindo com falta de ar e tosse.
aí é a hora de correr para o pronto-socorro. É a hora de procurar o auxílio médico. Quanto antes procurar, ao menor sinal de falta de ar, procure o pronto-socorro, porque dá tempo para muita coisa. Agora, se começar a abarrotar o pronto-socorro, porque eu acho que o meu filho tossiu, eu não observei direito, aí isso daí vai levar a um desespero, vão cansar os profissionais que estão lá atendendo, que estão expostos, aliás, são aqueles a quem nós devemos aplaudir muito, bater muita palma, orar muito por eles, porque são os que não podem correr. Os médicos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, não tem para onde correr. Nós, a Terra fala que a gente tem que correr para cima, nós não podemos correr para longe. E corremos todo esse risco, porque somos suscetíveis, que somos pessoas humanas como todo mundo. Somos gente como todo mundo é. Então, vá ao pronto-socorro somente se necessário, se tiver tosse e se tiver falta de ar. Se não tiver isso, é uma gripe comum, fique em casa, toma seu remédio de febre, não precisa tomar remédio de gripe. Não precisa ir nas farmácias aí para medicar com remédio de gripe, isso não adianta nada. Chega em casa, faça uma hidratação bem feita, uma alimentação bem feita, bastante legume, bastante verdura, fruta, se alimente bem, se hidrate bem, tome bastante água e fique em casa, toma seu remedinho de febre. E vá ao pronto-socorro somente quando a coisa agravar. Não procure pronto-socorro à toa, porque aglomera. Quanto mais aglomera, mais propagação do vírus a gente tem, mais rápido, e os médicos vão atendendo umas pessoas que daqui a 2 dias vão ter que estar lá de volta, porque começou com falta de ar e isso aí. Então, cansa o pessoal que está atendendo, sobrecarrega as pessoas que estão atendendo, que eles têm que atender dia e noite, e não adianta nada para você combater o vírus. Então, primeira coisa que combate o vírus é o isolamento social. A China só conseguiu conter o surto quando ela obrigou o isolamento social. Esses países comunistas é uma coisa boa, né? Que obriga, tem que fazer mesmo e pronto. Singapura não teve nenhuma morte, tá certo, não é um país tão grande, mas não teve nenhuma morte. Por quê? Porque a população levou a sério o isolamento social. E a gente sabe que o negócio é tão grave que quem assistiu o jornal ontem, eu estava vendo um jornal, o jornal da Band, o governo já vai liberar dinheiro. Por quê? Porque o comércio vai sofrer com isso, vai faltar dinheiro, não vai vender, as pessoas não vão na rua, você não tem esse turismo mais, você andando na rua e comprando uma coisa e outra, que você passa perto de uma loja e vê, eu vou comprar isso daqui, você não vai ter isso, isso vai diminuir muito, depois volta, mas vai diminuir muito. Então o governo já está abrindo linha de crédito, já está mandando o banco facilitar para poder renegociar dívidas, esse negócio todo, por causa disso. Então, afastem-se das ruas, afastemos todos nós, não é só vocês não, eu também, afastar de aglomeração, é onde tem volume de gente, até festa de família, se puder, cancela. Mas em Alegre não tem isso, porque Alegre é no interior, mas todo dia chega gente de Vitória, chega gente do Rio, os alunos da UFES, a maioria deles não mora aqui, a maioria deles é de fora, então vem parente visitar, vem de São Paulo, vem do Rio, vem de tudo quanto é lugar do Brasil. Então tem que se ter esses cuidados, sim. As aulas vão ser suspensas, por enquanto por 15 dias, depois a gente não sabe o que vai acontecer, mas temos que ter todos esses cuidados. Outra, existem pessoas de maior risco. Já falei dos idosos. Então os idosos estão à parte, estamos para lá. Quanto mais velho, pior. Então vamos isolar os idosos. Pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que tomam tamoxifeno, que diminui a defesa, pessoas transplantadas, que fizeram algum tipo de transplante, têm a defesa, a imunidade baixa por causa da medicação, tem que ser assim. Essas pessoas precisam se isolar, elas precisam ficar quietas,
dentro de casa. E se aparecer alguém gripado dentro de casa, peça essa pessoa para ir embora. Agora, se você está gripado, gripou, mas você precisa ir de qualquer jeito, coloque máscara. Quem tem que colocar máscara não é quem vai pegar, não, é quem transmite. Máscara não é para uso indiscriminado na população. Vou botar uma máscara porque tem o fulano aqui. Não, não é assim não. Se você sentiu, está gripado, apareceram os sintomas de gripe, coloca a máscara. Para você poder ir num lugar ou no outro. Senão nós vamos chegar num ponto em que nós vamos ter que todo mundo usar máscara e não vai ter máscara para todo mundo. E aí? O que acontece? Morre? Deixa morrer? Então, não é assim. Temos que enfrentar isso com muita disciplina, com muita coragem. Deus está acima de tudo, sem sombra de dúvidas. Mas Ele nos deixou exatamente esse tipo de orientação, deixou que nós chegássemos a essas orientações para poder passar para todo mundo. Não é? Deus não tem acreditado que Deus ajuda quem cedo madruga? Vamos madrugar, vamos começar a tomar essas atitudes em Alegre já. As nossas ruas já não são muito cheias, que fiquem mais vazias ainda, que saiamos para aquilo que for necessário fazer. Um abraço e qualquer hora a gente volta ainda nesse sul trazendo mais notícias, ou falando ou reforçando mais isso. Mas por favor, fiquem dentro de casa. Um abraço.